Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Aqui quem fala é o Miqueias e hoje nós vamos falar sobre uma função muito importante no Power BI. Não tem como para você que está utilizando o Power BI não conhecer a função Calculate. É uma das funções mais utilizadas nas análises que você vai desenvolver dentro do Power BI. E antes de começar o conteúdo, já quero pedir para você se inscreva, marque o sininho e deixa o like para que esse vídeo alcance mais pessoas. É importante que você se inscreva e marque o lembrete, porque toda vez que sair um vídeo aqui no canal, você será avisado e você vai receber esse conteúdo de primeira mão. Vamos lá para a aula. Eu já estou com o Power BI aberto aqui e eu fiz a importação de uma tabela de contas a pagar. Quando eu vou olhar essa tabela aqui, eu tenho nota fiscal, fornecedor, código, volume, valor, data de vencimento, a companhia, que no caso é a empresa, e o status aqui também. Beleza? Então, eu tenho o status se está pago ou não pago. Está aqui. Eu consigo visualizar essa informação aplicando o filtro aqui. E eu quero mostrar para você a importância da Calculate, em que momento que você vai acabar utilizando a Calculate. Porque para você criar uma medida dentro do Power BI é muito simples. Já deixamos alguns vídeos aqui no YouTube mostrando como você pode aplicar medidas e fazer análises básicas utilizando o próprio clicar e arrastar dentro do Power BI. Quando você clica aqui numa coluna que é valor, por exemplo, aqui valor, volume, você clica e arrasta para dentro do visual, você coloca como cartão, por exemplo, aqui, você já consegue ter um resultado, você já consegue encontrar o total daquela coluna. É muito simples. Se eu quero aplicar um filtro sobre esse cartão aqui, é muito simples. Eu posso clicar, vir aqui em filtro, arrastar o status aqui para dentro do filtro e selecionar não pago. Excelente, eu já consigo fazer essas análises aqui de uma forma muito simples, aplicando soma, os cálculos básicos eu consigo fazer. Agora a pergunta é, nesse caso, para você começar a criar uma lógica sobre a Calculate. Eu quero encontrar um percentual dos valores não pagos em cima do valor total da minha tabela contas a pagar. Eu quero ver o percentual. Então, como que eu vou construir um percentual só clicando e arrastando aqui, sem criar uma função? Eu não vou conseguir esse resultado. Então, nesse caso, eu vou ter que utilizar a Calculate. Por quê? Porque a Calculate eu vou conseguir criar uma medida que vai trazer somente o valor não pago, o primeiro passo é esse. Depois eu consigo usar uma função sum, que soma a coluna total, e eu vou conseguir fazer a divisão e encontrar o percentual na última medida que eu vou criar. Então são 3 medidas que eu vou ter que criar. Primeiro a Calculate para encontrar somente os valores não pagos. Depois eu vou utilizar a função soma para somar a coluna para encontrar o total da coluna, que é no valor ali. E depois eu vou fazer uma divisão para encontrar o percentual dessa correspondência da Calculate, que ele vai retornar 3 milhões também, vai ser o resultado. Eu vou conseguir dividir. Quando eu vou aqui, por exemplo, criar uma nova medida aqui, percentual não pago, eu coloco igual e vou colocar divide, que é a divisão que eu consigo fazer, eu não consigo selecionar aquele cartão ali. Eu não consigo pegar esse cartão e colocar aqui dentro da divisão. Então eu preciso criar uma medida. E por isso que é importante você criar medidas realmente com DAX, porque você consegue utilizar essas medidas em outras situações, em várias outras medidas. Então você combina essas medidas e consegue um resultado no final. Beleza? Então vamos aqui criar primeiro a Calculate, para a gente conseguir o resultado, que é encontrar os valores a pagar que estão com status não pago. Vamos lá? Vou colocar aqui, total não pago, não pago. Shift Enter para ir para a próxima linha, Calculate. E a estrutura da Calculate é expressão, filtrar. Você está vendo que o filtrar está entre colchetes, então é opcional, não sou obrigado a colocar nada no filtrar, mas a expressão eu preciso colocar. Como eu quero aplicar um filtro de não status, então eu vou acabar utilizando o filtrar aqui. A expressão é um cálculo, uma medida que eu posso colocar aqui. Nesse caso, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a soma da coluna aqui, soma da coluna, expressão então no caso é a soma, mas aí eu posso vir aqui, colocar uma vírgula aqui, Shift Enter, a minha está configurado como vírgula, Shift Enter para a próxima linha. Aqui no filtro, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um filtro dizendo para soma que ela pode somar apenas os valores não pagos da coluna status. Então vem aqui, vou digitar status, é minha coluna, ok? Está aqui, é minha coluna, status. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou colocar igual, colocar entre aspas porque é texto, não pago. Vocês vão lembrar que aquela hora que eu entrei na tabela, eu mostrei para vocês lá, que
que tem uma coluna status e que tem não pago e pago, e nesse caso estou aplicando o filtro sobre o valor, que é contas a pagar status não pago, ok? Então vem aqui, ó, fecho parênteses, Enter. Show de bola, tá, pessoal? Show de bola. E agora o que eu consigo fazer? Ó, vem aqui, ó, total não pago, vou arrastar, coloco como cartão, o mesmo resultado. A diferença é que agora eu consigo utilizar essa medida em outras situações. Vamos lá agora criar um total da coluna contas a pagar. Total a pagar. Coloco aqui igual, soma, né? Somar, valor, Enter. Agora, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho um cartão agora com não pago e o total a pagar. Beleza? Agora o que falta é fazer a divisão para encontrar o percentual. Vamos lá, nova medida. Percentual não pago. Divide. Nesse caso, no numerador, eu vou colocar o total não pago. Não pago. Já trouxe aqui as medidas, tá? Consigo ver pelo desenho aqui, ó. Não pago. Não pago. Sobre a questão de acento, você está vendo que ele não está aceitando o acento a hora que eu coloco para encontrar a medida. Então é importante que você não utilize acentos nesse caso. Acabei utilizando para tornar mais didático aqui, mas na hora de utilizar você viu que não localizou. Então eu coloquei não sem acento para localizar a medida. Encontrei ela, ok. Vírgula, qual é o denominador nesse caso? É o total a pagar. Total a pagar, que é a medida. Total a pagar. A pagar. Ok? Então, total não pago é a medida que eu criei aqui com a Calculate. Total a pagar é o total da coluna. Total não pago é a Calculate. E o total a pagar, eu utilizei a função soma, somando toda a coluna. Fecho aqui, com parênteses, Enter. Arrasto aqui para dentro do visual. Consigo ver aqui 0,31. Eu posso clicar aqui nessa medida de divisão e alterar seu formato para porcentagem. Ok? Pronto. Já encontrei o resultado que eu esperava utilizando a Calculate. Vocês viram que a Calculate foi uma ponte para conseguir um resultado que eu queria, mas eu preciso utilizar a Calculate para conseguir chegar nesse resultado. Então, a Calculate você vai conseguir aplicar em diversas situações. Eu já quero pedir para você que ficou até o final do vídeo, se você quer aprender sobre Calculates avançadas, você manda uma mensagem aqui no comentário se você gostaria dessa aula, que nós vamos preparar um conteúdo específico para a sua necessidade, ok? Então, ó, manda aqui no comentário se você gostaria de aprender Calculate avançado. Manda aí no comentário, deixa o like, ó, não deixa de se inscrever, marca o sininho e até o próximo vídeo.